Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Vamos juntos. Hoje com Titãs, Família. Família, família, vovô, vovó, sobrinha. Família, família, jantar junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando um neném fica doente, procura uma farmácia de plantão. O choro do neném é estridente, assim não dá pra ver televisão. Oh, família, família, família. Agradeço a você pela sua presença, pela sua paciência. Peço que deixe seu like, seu comentário, se concorda, se discorda. Hoje eu vou voltar a dois assuntos que eu não gostaria de voltar, mas eu vou ter que voltar. Primeiro, para falar um pouco sobre a Canção Nova. A Canção Nova eu conheci em 1996. No tempo em que os consagrados da Canção Nova andavam no meio da gente lá no Ricão do Meu Senhor, e eu conheci lá de pertinho, né, batendo papo. A Canção Nova tinha rádio, tinha um projeto, mas ainda não era essa potência na comunicação como é hoje. Na época eu estava em Itatiaia, então um dos encontros me convidaram, eu fui lá na Canção Nova, que é ali pertinho de Itatiaia. E isso me encantou. Eu, particularmente, mesmo não pertencendo ao RCC, fiz seminário no Espírito, conheço um pouco da RCC, não me identifico com os excessos, não é nem com a espiritualidade, é com os excessos, excesso de muitos, né? Então eu conheço, estive em cenáculos, então antes de eu entrar no assunto, eu quero dizer que eu conheço um pouco daquilo que eu vou comentar aqui hoje. A Canção Nova era uma potência voltada para o catolicismo, mas não para o catolicismo como um todo, mas para um grupo fechado de católicos. Inclusive, era a ponta para um lado só, quando nós sabemos que a nossa igreja ela é plural. E a gente lembra muito bem, quando a gente fala de espiritualidade, a gente lembra de tem pessoas que têm vocação para ser contemplativas. Isso não é ruim. Tem pessoas que são mais ativas, né, no sentido de atuar na realidade. Mas todas as vocações e carismas são da nossa igreja. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque está tendo um conflito, e um conflito sendo requentado, entre Padre Júlio Lancelotti e a Canção Nova. Lá no ano passado, em novembro do ano passado, alguém da Canção Nova, ligada à Canção Nova, funcionária, consagrada, não dá para saber ao certo, porque primeiro diz que é consagrada num texto, no outro texto diz que ela é funcionária. Então, uma pessoa ligada à Canção Nova fez um ataque a Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti questionou sobre esse ataque. E aí, o povo vai lá e questiona também. Essa pessoa, percebendo o erro que cometeu, orientada pela direção da Canção Nova, se retratou junto à rede social, se retratou com o Padre Júlio Lancelotti. Padre Júlio Lancelotti e a Canção Nova fizeram, como bons irmãos que são, um acordo de perdão mútuo e o assunto morreu. Padre Júlio nunca levou, pelo que eu estou procurando ler, quem está citando que Padre Júlio Lancelotti levou a Canção Nova ao Ministério Público, me dê o número do processo, por favor. Não houve nenhum tipo de denúncia ao Ministério Público em relação à Canção Nova da parte do Júlio Lancelotti. Mas os canalhas, que só pode ser canalice, estão usando isso para dizer que o Padre Júlio atacou a Canção Nova com o Ministério Público. O Ministério Público está atacando a Canção Nova, entre aspas, porque houve um acordo Brasil-Santa Sé em 2008, aonde houve um acordo que as igrejas, os mosteiros, as unidades religiosas do Brasil deveriam se adequar ao projeto, né, que era tornar a fundação de fundo religioso. Senão, ia ser um desvio de função. E é esse acordo que está sendo cobrado. Havia um prazo legal para que cada unidade, a Igreja Católica, né, de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, as casas de retiro, as ordens religiosas, e eles não se adaptaram. Então, o Estado está cobrando que eles se definam. Se são religiosos ou se não são. É uma fundação religiosa? Beleza, coloque lá. Mas isso aí. Aí o pessoal prefere pegar e ficar requentando
uma briga familiar que não existe entre Júlio Lancelotti, padre Júlio Lancelotti e Canção Nova. Isso é muito triste. Também, hoje eu estou com a área estourada, peço perdão por falar rápido hoje nesse sentido, estamos aí falando dos deportados dos Estados Unidos. Gente, não se trata de não deportar, se trata do tratamento feito a esses brasileiros. É isso que nós estamos discutindo. A deportação de mais a mais não foi nem do Trump, foi do Biden ainda. E tem mais para vir do governo Biden. Mas os idiotas, desculpe o termo é esse, justificam. Ah, não, porque eles são da esquerda, porque são de direita, é porque são bandidos. Independente disso, gente, vamos pensar claramente. O acordo Brasil e Estados Unidos para não tratar de forma degradante os que serão deportados. Também é outro acordo que tem que ser respeitado. Bem, o evangelho de hoje, já que o tempo está curto, o evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículo 31 ao 35, é o evangelho hoje, dia de São Tomás de Aquino, doutor da igreja. A gente entra aí o evangelho onde Jesus é colocado aí, que sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Primeiro, a gente define o que é família na idade antiga, lá no contexto de Jesus de Nazaré, e o tipo de família hoje. Família é aqueles que convivem juntos. Então, Maria e os que conviviam com Jesus eram irmãos de Jesus. Mas nós vamos fundamentar que a proposta de Jesus é que sejamos verdadeiramente uma família de verdade. Que não tenhamos entre nós, quem é Canção Nova e quem é Júlio Lancelotti, uma briga por causa disso. Nós seguimos o mesmo evangelho. Entre nós que estamos aqui no Brasil, que não tivemos coragem de ir para os Estados Unidos, que não fomos deportados, e os deportados que tiveram coragem de ir nos Estados Unidos. O que nós devemos entender é que Jesus hoje falou uma proposta de cumprimento da palavra dele. E o cumprimento desta palavra nos faz irmãos. O cumprimento desta palavra nos conduz à irmandade. Eu, Daniel Nonato, você na sua vocação, eu na minha missão, você na sua missão, somos chamados a vivermos plenamente esta palavra na graça e no amor de Deus. O evangelho de hoje nos convida a olharmos como nós vivemos em nossas comunidades. A disputa de poder entre pessoas da mesma igreja. Os ciúmes que eu falei ontem. A ignorância que nós exercemos um para com o outro. O evangelho de hoje nos pede que tenhamos bom senso e respeito para que a boa nova do reino seja propagada. A gente, quando fala em família aí, familiar do Titãs, ele está dizendo que a família ela ultrapassa esse modelo que às vezes nós temos legalista em nossa cabeça. Nós vivemos no tempo em que a boa nova do reino nos convida a sermos irmãos. Irmãos independentes da realidade. E como irmãos, como costumo dizer na comunidade, independente da religião, porque somos todos criados à imagem e semelhança do mesmo Deus de amor, do mesmo Deus que nos convida a viver este amor. Que tenhamos consciência, que paremos de fundamentalismo teológico e que possamos ser verdadeiramente cristãos comprometidos com a vida. Eu sou Daniel Nonato. Família, vovó, sobrinha. Família, jantar junto todo dia. Nunca perde essa mania. Mas quando um neném fica doente, procura uma farmácia de plantão.